Bom, então vamos lá. Bom dia. A gente hoje vai pegar aí uma parte, né, introdutória aí das questões da internet, para a gente entrar aí nessas partes mais práticas aí da internet, né? Então, o primeiro semestre foi bem focado aí na parte de comunicação e transmissão. E agora a gente efetivamente entra na parte aí da camada de rede, a gente entra na internet, vai falar de IP e das aplicações aí também. Eu pessoalmente acho essa parte da matéria bem bacana, né? Então espero aí que vocês gostem também, tá? Eu vou passar aqui para a apresentação. Como ela vai estar em tela cheia, eu vou pedir que vocês, por favor, aí, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, tá? Porque às vezes eu não vou estar nessa tela aqui da conferência, não vou conseguir às vezes ver, tá? Então vamos lá. Lá no início do ano, eu pedi para vocês olharem aí para mim o histórico da internet, né? Para vocês terem um pouco aí, às vezes, a noção de como que as coisas surgiram, né? Mas efetivamente, o que seria a internet? Né? Então, internet vem de Interconnected Networks, ou redes interconectadas. E tem gente que fala popularmente, é uma rede de redes, né? E tem dois, a gente pode definir a internet a partir de duas questões, né? De duas formas. Ou a gente verifica a infraestrutura dela, como que essas redes elas são interligadas, ou a gente pensa pelas questões aí das aplicações, né, que são que a gente chama aí de aplicações distribuídas. Então, por exemplo, quando a gente aprende programação, a gente só aprende a desenvolver, né, inicialmente a gente aprende a desenvolver um programa que roda em um computador. Então, ele começa a executar, executa e finaliza. Então, tipicamente, é o que a gente tem aí quando a gente está falando de... quando a gente começa a aprender programação. Na internet, e aí nós vamos fazer uma aula prática de desenvolver um código que vai rodar em duas máquinas diferentes e esses códigos vão conversar entre si. Então, vamos quebrar alguns paradigmas aí de programação que vocês estão acostumados, né? Então, agora vocês vão começar a entender o que seria uma aplicação distribuída. Ou a gente ter software, né, programas executando em dispositivos distintos e esses dispositivos vão trocar informação, né? Então, essa é a base de qualquer aplicação na internet, independente aí de vocês falarem de streaming, de jogo, aqui a nossa apresentação, né, nossa aula online, não importa a aplicação. Toda aplicação em rede, ela é distribuída pelo fato de que a gente tem aí programas processando em máquinas, em dispositivos distintos e trocando informação. Essa que é o ponto importante aí para a gente entender essa questão de aplicações distribuídas. Então, voltando aqui um pouco, se eu falar de componentes, né? Como que fisicamente a internet existe, tá? Então, a gente tem, eu falei que são redes de redes, então a gente tem redes de serviços de telecomunicação, aqui, por exemplo, representando uma rede de telefonia celular. A gente tem redes domésticas, né, nas nossas casas aí. A gente tem redes corporativas nas empresas, nas organizações, lá no Cefet, onde vocês quiserem. E essas redes, elas de alguma forma são interligadas. Então, a gente tem os chamados hosts, né? Ou sistemas finais. Ou quem quiser traduzir host para português é hospedeiro. Então, nós temos que esses
dispositivos, né? Hoje podem ser computadores, pode ser lâmpada, pode ser geladeira, pode ser relógio, pode ser smartphone, né? Então, esses dispositivos são conectados a essas redes. Por sua vez, essas redes, né, são ligadas a outras redes que a gente pode chamar de ISPs. ISPs vem de Internet Service Providers, ou provedor de internet, ou provedor de acesso, tá? Então, aqui a gente tem esses provedores sendo representados por redes de roteadores. Lembram que essa parece uma pastilha, né? Essa bolinha com esse X no meio representam aí roteadores, e a gente tem dentro aí das nossas redes, às vezes, os switches, né? Os modems, outros roteadores, enfim, né? A gente tem toda essa interconexão entre redes distintas, tá? E dentro dessas redes de redes, a gente tem as chamadas redes de acesso. O que são redes de acesso? Então, são redes que vão ligar os nossos dispositivos até esses provedores, né? Então, a gente tem inúmeros tipos de redes de acesso. A gente tem redes por as chamadas ADSL, o acesso à internet via operadores de telefonia. A gente tem cabos aí de TV por assinatura. A gente tem agora, já ficando bastante comum, os serviços de FTTH, que vem de Fiber to the Home. Então, esses Vivo Fibra, Oi Fibra, não sei o que Fibra, né? A fibra ótica chegando aí até a casa do usuário. E a gente tem também os acessos via telefonia celular, né? Atualmente a gente mais ou menos aí no 4G, algumas regiões com menos do que isso, outras com mais do que isso, já passando aí para o LTE, 5G. Mas o que define rede de acesso são tipicamente essas redes que vão ligar os usuários à internet, tá? Outras formas de acesso aí também via rádio, talvez alguém aí, principalmente aí no interior, né? Esse tipo de rede de acesso também é bastante comum. Então, tem várias formas, né, e vários tipos de operadoras e de redes que vão nos conectar ao que a gente vai chamar aqui de núcleo da internet, né? Então, esses núcleos, eles são compostos tipicamente só por rede de roteadores, né? Tipicamente, a gente não vai ter usuários ligados diretamente a esse núcleo. Então, é o que a gente vai chamar aí também de backbones, né? A tradução literal de backbone é espinha dorsal. Então, como se fosse aí o núcleo da internet, né? Fosse essa espinha dorsal aí de conexão entre roteadores, tá? Bom, então a gente tem também diferentes níveis de provedores, né? Esses ISPs, eles podem ser ISPs locais, né? Provedores aí de pequeno porte, atendendo uma certa localidade, um bairro, né? Uma cidade aí pequena ou uma pequena região aí. Temos ISPs regionais, nacionais ou globais, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês um aplicativo, né, que eu até tinha mandado o link dele para vocês, para a gente falar um pouco mais sobre isso, tá? Como que são essas conexões aí de ISPs. Bom, eu falei da infraestrutura da internet e como é que é a questão aí das aplicações distribuídas que eu comentei com vocês. Então, além de ter toda uma infraestrutura de interconexão, a gente pode pensar a internet também como uma conexão de aplicativos, de programas. Vocês já devem ter ouvido falar também da sigla API. A tradução, né, da sigla de API é interface de programação de aplicação, tá? Então, o que é isso?
é o que eu falei, a gente ter sistemas executando aí em dispositivos distintos que vão se comunicar. Então, a gente ainda vai fazer uma aula prática sobre isso, né, de fazer esses programas se comunicarem, tá? E aí, também comentei, as nossas aplicações distribuídas, né, quando a gente fala de web, quando a gente fala de correio eletrônico, de voz sobre IP, de jogos distribuídos, de compartilhamento de arquivos, de TV pela internet, né, os serviços aí de streaming, todos os serviços de mensagens, né, então o WhatsApp ou qualquer um que vocês quiserem. Então, todas essas aplicações, elas são baseadas nesse conceito de aplicações distribuídas, que a gente tem aí programas conversando, né, de forma aí independente, né? Eles rodam de forma independente e eles trocam informação, tá? Só algumas curiosidades aí. Quantas pessoas estão conectadas na internet, né? Então, há um ano atrás, né, a última estatística aqui falava de uma média mundial de 62, né, 63,2% aí das pessoas, né, conectadas, e a gente tem aí essa média mundial, né, a gente está aqui por volta de 71%, então ainda tem muita gente fora da internet, né? E a gente mais ou menos aí na média da América Latina, né? Sendo lógico que América do Norte e Europa, né? Com uma porcentagem aí de acesso, né? Bem grande, mas ainda não é 100%, né? Então ainda temos, né, pessoas fora da internet, tá? Só um pouquinho aí do histórico. Como é que foi? A gente já trabalhou algumas questões desse histórico, tá? Que é o seguinte, até nos anos ainda 60, 70, 80, né? As maiores redes de telecomunicações que a gente tinha eram dos sistemas de telefonia, né? Telefonia fixa, né? Porque a telefonia móvel só nos anos 80 e depois anos 90 aqui no Brasil. Então, a telefonia, ela usa um método de comunicação, de comutação, né? O que é comutação? É troca, né? Para que os usuários conseguissem se conectar na telefonia, a gente tem a comutação de circuitos. Então, no início lá da telefonia, vocês já devem ter visto aquelas imagens lá de telefonistas, né? Que eram aquelas moças que normalmente, né, sentavam lá na frente daquelas mesas, daqueles painéis cheios de cabo, e ela conectava um cabo no outro para que as pessoas pudessem conversar. Isso evoluiu aí para sistemas automáticos, mas até hoje o sistema tradicional de telefonia é baseado no que a gente chama de computação por circuito. Então é necessário ter uma conexão física entre os circuitos, né, para a gente conseguir estabelecer uma ligação telefônica. E as redes, elas são baseadas no que a gente chama de comutação por pacotes. Então, nossas informações, né, independente daquelas aplicações que eu falei lá atrás, todas as informações, seja uma mensagem, seja uma conversa de voz, seja um stream de vídeo, seja o que for, né, essa informação, ela é dividida em partes, né? Então ela sempre é uma informação também digital, porque a gente não consegue dividir uma informação analógica em partes, né? Só uma informação digital. Então a gente tem essa divisão em pacotes, e esses pacotes vão ser comutados pelos nossos roteadores, né? Pelos nossos switches ou roteadores, e esses pacotes, eles vão viajando aí de forma compartilhada nos ambientes de transmissão. Então, esse compartilhamento é que faz com que os serviços
desculpa, gente, sejam mais baratos, né? Por isso que é mais barato a gente fazer uma chamada telefônica aí pelo WhatsApp, por exemplo, do que fazer uma chamada telefônica tradicional, principalmente se a gente for fazer aí algum interurbano, alguma chamada internacional, por exemplo, né? Que na telefonia ficaria bem mais cara. A comutação de pacotes faz com que a gente compartilhe e-mails e os serviços fiquem mais acessíveis, mais baratos. E aí já contei aquela história para vocês também, que antes o computador era exclusivo aí de ambientes corporativos. Uma vez que a gente passa a ter computadores pessoais, né, sendo distribuídos aí nas casas das pessoas, o computador passa a ser aí um dispositivo mais popular, mais comum, mais distribuído. E aí começaram a surgir aí as necessidades também de interconexão desses dispositivos, né? Só que nos anos 70, quem começa a fazer essas conexões aí entre dispositivos, né, começar a criar as redes, eram os fabricantes, cada um criando a sua rede. Então a IBM tinha a sua rede, a Xerox tinha a sua rede, HP, e assim for, né? Essas redes eram redes proprietárias, o que quer dizer que antes, nessa época, a gente só conseguia conectar dispositivos dos mesmos fabricantes. E aí depois a gente começa a ver um movimento, tanto do surgimento aí da internet, quanto daquele modelo OSI, que a gente comentou também, que era esse movimento para que a gente tivesse redes abertas, né? Ou redes que qualquer dispositivo de qualquer fabricante conseguisse comunicar uns com os outros, né? Então isso foi muito fez com que, né, a gente tivesse uma proliferação das redes, principalmente aí nos anos 80, mas de uma forma ainda muito dependente de empresas e ou ambiente acadêmico, né? E a internet, principalmente aí com a web, né, ela vai surgir efetivamente, vai, né, tornar-se popular, mas lá nos anos 90, por duas questões, né? A internet, ela, antes da web, ela era toda baseada em linhas de comando, né, em telas aí que usuários mais leigos, né, não conseguiam interagir. Então, era muito dependente aí desse meio acadêmico, do conhecimento mais técnico. Já quando a gente começa a ter a web, o que a web faz? Ela traz, né, a parte aí de multimídia, de interface gráfica para as aplicações internet. E outro fator importante dos anos 90, que vai começar a popularizar a internet, é o uso das redes de acesso da telefonia. Então, como que surge aí o acesso via telefonia? Tipicamente, os universitários, né, e acadêmicos nos Estados Unidos queriam acessar de casa muitas das coisas que eles conseguiam acessar só na universidade. E aí pensou-se o seguinte, olha, principalmente nos Estados Unidos, né, a telefonia na década de 90, ela já estava presente praticamente em todos os lares. Então já era uma infraestrutura bem instalada. E aí alguém teve a brilhante ideia de criar aí a rede de acesso, né, usando a infraestrutura da telefonia. Então, se eu voltar aqui na hora que eu falei da infraestrutura da internet, que eu falei de rede de acesso, e aí vocês observarem essa parte aqui do meio, né, do desenho, é exatamente representando o uso da rede de telefonia para interconectar principalmente as redes domésticas aos provedores de acesso. Então, o acesso discado, né, ele surge exatamente no início da década de 90 no mundo. Aqui no Brasil foi por volta de 95, né, que a gente efetivamente começa a ter a internet discada. E aí, efetivamente, as pessoas começam a poder acessar a internet, tá? Então,
essa explosão aí acontece principalmente aí nos anos 90 por conta da web e por conta do acesso de escada, né? Vejam que uma é a questão de infraestrutura, a outra é a questão dessa aplicação distribuída que ficou muito mais amigável, né? Principalmente aí para os usuários leigos. Então a web aí, ela tem um papel fundamental na popularização da internet. A internet já existia antes da web, né? Eu mesma na faculdade conhecia a internet ainda sem web. E eu lembro quando a web chegou na internet, né? Foi um evento, assim, principalmente porque aí a gente começa a ter coisas mais visuais, né? Mais multimídia aí na internet. E aí, quando a gente entra no novo milênio, é que a gente efetivamente evolui aí para uma internet mais rápida, né? Começa a ser possível ter serviços como YouTube, posteriormente aí Netflix e tantos outros aí, né, vendas pela internet e essas coisas todas que hoje já fazem parte naturalmente aí do nosso dia a dia, né, mas que só foram efetivamente serem possíveis, né, a partir aí dos anos 2000, tá? Mas efetivamente com uma internet mais rápida e também mais acessível aí para mais gente. E aí a gente vem falando também, né, muito sobre a questão de protocolo. Então agora nós vamos estudar os protocolos da internet. Mas a gente já falou de protocolos, por exemplo, do padrão Ethernet, né, protocolos aí das camadas mais baixas. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui da ampulheta, mostrando o protocolo IP, né, como centro das atenções aqui, e de uma certa forma esse gargalo aqui. Embaixo do IP, toda a parte de transmissão, toda a parte aí de transmissão dos pacotes, né, e foi o que a gente estudou no primeiro semestre. E aqui em cima, a parte aí de tratamento dessas comunicações, desses dados que vão ser trocados. Então, a gente tem, a partir agora do segundo semestre, nós vamos estudar o protocolo IP, que está na camada de rede. Vamos estudar a camada de transporte, principalmente os protocolos TCP e UDP. Vamos falar de ICMP também. Apesar de que ele não está na camada de transporte, tá, gente? Ele trabalha em cima do IP, mas ele é um protocolo da camada de rede. E a gente vai falar dos protocolos de aplicação, né? Então, HTTP da web, o SMTP do e-mail e vários outros aí que nós vamos estudar também, né? Até lá no final do ano. Então, o que são esses protocolos? O que é um protocolo, tá? Protocolo, ele vai definir formato, ordem de mensagens, trocadas aí entre duas ou mais entidades comunicantes, as ações para realizar, tanto na transmissão quanto no recebimento de uma mensagem. Então, o protocolo nada mais é, gente, do que a implementação daquelas camadas que a gente vem falando lá desde o início do ano. Então, cada camada vai ter um ou mais protocolos para implementar essas ações, né, para executar tarefas aí, tanto para transmitir informação quanto para receber informação. Então, essa definição aí formal do que é um protocolo. A gente já falou de protocolos de acesso ao meio, por exemplo, lá da internet, o token passing, o CSMA-CD. Então, a gente já falou de protocolos, né? Esses protocolos, eles vão executar essas ações para ajudar nos eventos tanto de transmissão quanto de recebimento, né? De troca de dados aí. E por que essa imagem é interessante? Por que o IP está aqui no meio? Porque o IP, né, não é à toa que ele chama Internet Protocol, ou protocolo de internet, ou protocolo responsável pela intercomunicação aí dessas redes. Lembra que a internet é rede de redes? Então, eu preciso de alguém
que seja responsável por esse encaminhamento de pacotes entre redes distintas. Então, quem faz isso? O IP, né? Ele é o cara. Não é à toa que ele está destacado aqui e a gente ainda vai falar muitíssimo dele agora nesse bimestre, tá? Aliás, a matéria desse bimestre é IP, tá? Basicamente, é o bimestre inteiro para falar sobre ele. Exatamente pela importância desse protocolo, né? De ser exatamente o protocolo da internet, o protocolo responsável por esse encaminhamento de informações que a gente tem hoje. Alguns itens aí que a gente também vai estudar. Sistemas autônomos, né? Vou falar dele aqui daqui a pouquinho já no aplicativo. O que é um sistema autônomo ou AS? Tá? Então, a internet é rede de redes. E algumas dessas redes, algumas não, né? Todas essas redes que fazem parte da rede internet, elas são geridas de forma independente por determinadas organizações. Existem organizações tanto públicas quanto privadas, mas essas organizações que possuem essas redes que são interligadas na internet, elas são denominadas sistemas autônomos. Então, vamos pegar um exemplo. No Cefet, quando a gente usa as redes lá do Cefet, a gente está dentro de um sistema autônomo da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP. Então, as redes do Cefet, por exemplo, fazem parte do sistema autônomo. A gente, quando está conectado em alguma operadora, essa operadora também faz parte de um sistema autônomo, tá? Então, a gente pode dizer que sistemas autônomos são essas redes, né, nas quais a gente se conecta aí para fazer parte da internet, tá? Então, esses sistemas autônomos, né, que vão fazer aquela parte ali da conexão ali daquelas redes, daqueles núcleos, daqueles backbones, tá? Eu vou abrir aqui a tela aqui do aplicativo. Existe um aplicativo que chama Internet Map. Lá no início do ano, nas minhas orientações para o ensino remoto, eu passei o link para vocês instalarem ele. Vou abrir aqui para vocês. Isso aqui está na minha tela do meu celular. Então, deixa eu só melhorar a tela aqui para vocês. Só que ele não vai me ajudar muito. Deixa eu ver aqui. Aí. Então, esse aqui é o aplicativo, tá? Quando vocês entram, vocês veem aqui o mapa mundi, né? Com esse tanto de bolinhas aqui na tela. O que são essas bolinhas, né? São exatamente os sistemas autônomos da internet. Tem duas formas da gente vê-los, né? Aqui, se vocês conseguem observar, ó, são os sistemas autônomos do Brasil, tá? Eu posso pedir aqui nessa lupa para mostrar o sistema autônomo ao qual eu estou conectado, tá? Bom, não me deixou ver aqui, mas enfim, né? Eu estou aqui ligada na net, agora é claro, né? Então, eventualmente apareceria uma dessas bolinhas aqui no Rio de Janeiro ou São Paulo, tá? Se não me engano, a sede da Claro em São Paulo, mas enfim, que dá para vocês verem que é meio que o mapa do Brasil, né? Espero. Então, principalmente concentrados aí nas regiões Sudeste e Sul, alguma coisa ali no Nordeste, pouca coisa mais para o interior do Brasil, região Norte, Centro-Oeste, etc, né? Alguma coisa aqui em Brasília também, né? Mostrando aqui mais no meio do Brasil. Mas, enfim, esse programa me deixa ver, então, tanto em mapa, quanto em termos de níveis hierárquicos aí desses provedores, tá? Então, essas bolinhas maiores e escuras que estão aqui em cima são os grandes provedores da internet. Vejam que só são 6. Se eu clicar em alguma delas, vai me mostrar aí
a empresa, no caso aqui a Level 3, qual o número dela de sistema autônomo. Então, veja que esse AS, um número, é o número desse sistema autônomo. E a quantos outros AS que a Level 3 está conectada. Nesse caso aqui, 3.089 outros AS, que são esses risquinhos brancos que estão saindo aí dessa bolinha. Veja que ela é ligada a outro grande provedor, tá? Aqui é Hurricane. E outros aí, se eu diminuir aqui o zoom, esses 6 grandes aí, né? Telia, outro que... esse eu voltei para o Level 3. Então, aqui, nessa outra visão, vocês conseguem ver aquela questão aí de você ter níveis de provedores, tá? Então, deixa eu voltar aqui meu desenho. Tem esses grandes que estão aqui e embaixo, né, todos os outros níveis aí de provedores. Então, esses grandes que eu falei são grandes backbones aí internacionais, são os AS internacionais, majoritariamente nos Estados Unidos. E depois vocês vão vendo outros níveis aí. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês pelo menos aí o da RNP. Vamos ver se ele me deixa ver pelo número. Na realidade é 1916, se não me engano. Tá aqui, ó, a Associação Rede Nacional de Pesquisa. O nosso AS, ele é bem antigo, vocês vejam esse número aí, 1916, tá? Ele está conectado aí a outros 35 AS, tá? Então, a rede do Cefet faz parte desse sistema autônomo, tá? Quando eu dou essa aula lá no Cefet, e eu busco, peço para vocês buscarem no celular esse Your Location, que ele aqui não conseguiu ele não está me falando, que é a Claro, mas quando a gente faz isso lá no Cefet, tá? A gente, vocês veem que nós estamos conectados aí ao Sistema Autônomo da Rede Nacional de Pesquisa, que é a RNP. Eu posso pedir para ver ela aqui no mapa do Brasil também. Vocês vão ver, ela vai aparecer lá no Rio de Janeiro. Deixa eu colocar aqui de novo. A sede da rede da RNP é lá no Rio. Então tá aqui, ó. Se vocês olharem aqui, se bem que esse está parecendo ser São Paulo, mas enfim, tem não consigo dar mais um aqui, mas né, tem uma perninha aqui no Rio, mas isso aqui é São Paulo. E aí mostrando no mapa, né, essas linhas que vocês estão vendo saindo aqui do meio, são essas 35 conexões às quais esse AS da RNP está ligado. Então veja que tem ligações aí para o Nordeste, para o Norte, para o Sul do Brasil e ligações internacionais também. Então se eu diminuir aqui um pouquinho, tipicamente aí conexões nos Estados Unidos. Deixa eu arredar para cá, se eu consigo, aqui, ó, né? Mostrar aí um pouquinho dessas conexões aí, mas tem outras também. Então, esse aplicativo, eu gosto dele para exatamente mostrar um pouco essa cara da internet, né, e essa conexão entre esses chamados sistemas autônomos, que são essas grandes redes ligadas aí à internet. O nosso sistema autônomo lá do Cefet, né, ligado aí na rede da RNP. Outra coisa importante na internet, todo mundo viu aí o que aconteceu na semana passada com relação a Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Não sei se vocês viram, né, quando teve a queda aí do serviço, alguém sabe o que foi que aconteceu? Ou não? Sabem por que esses serviços saíram do ar? Não sabem? Então, eu vou contar. Então, olha só, Pedro. Protocolo BGP,
ele é o protocolo de comunicação entre esses sistemas autônomos para eles divulgarem aí as rotas, tá? O que são essas rotas? Para cada sistema autônomo saber como é que chega em outro sistema autônomo. Então, aparentemente, né, ninguém não informaram a causa disso, mas as redes lá do Facebook, né, que mantém aí o Instagram, o WhatsApp, elas pararam de divulgar suas rotas, né, usando esse protocolo, pararam de informar onde estavam os servidores DNS desses serviços. Então, quando a gente tentava lá conectar facebook.com, WhatsApp, Instagram, etc., esses serviços, eles não estavam sendo divulgados na internet, tá? Então, esse protocolo BGP é o idioma aí que os sistemas autônomos usam, né, para eles trocar essas informações de rotas, né, de onde que a gente encontra os servidores, principalmente no caso aí os servidores DNS, para fazer aquela resolução de nomes, porque para os roteadores, facebook.com não significa nada. Para o roteador, o que importa é o endereço IP dos servidores do Facebook. Então, se esses serviços não estavam sendo divulgados, né, e acessíveis, os roteadores não sabiam como conectar aos servidores do Facebook. Então, por isso que a gente ficou aí com esses problemas de acesso, né, aos serviços aí do Facebook, tá? Então, foi esse o problema, basicamente. Até onde eu pesquisei, eles não divulgaram por que essas redes pararam de divulgar aí seus prefixos, né? Por que o protocolo BGP parou de funcionar nos roteadores do Facebook? Não se sabe se foi alguém que cometeu algum erro, alguém que invadiu e começou a jogar pacotes aí falsos, né, dessas rotas, enfim. Eles não deram esse detalhe dessa causa de por que parou de divulgar as rotas, por que parou de informar a localização desses servidores DNS, tá? Mas, enfim, tem a ver com essa questão aqui do BGP, que é esse protocolo para fazer o roteamento da internet. Todos os sistemas autônomos que estão ligados à internet, eles precisam falar essa língua aqui. Como eu falei para vocês, ele poderia divulgar, então, a gente poderia acessar pelo IP, Matheus? Depende, se o problema fosse só a tradução do nome, sim, tá? Mas em alguns casos, né, pelo que eu vi, tinha problema também nessa divulgação de rotas para chegar nos IPs do Facebook, tá? Então, se o problema fosse, porque aí o que acontece? Esse problema ele foi sentido de diversas formas no mundo inteiro. Então, teve lugares que não conseguiam nem fazer a tradução do DNS, teve lugar que fazia a tradução do DNS, mas não conseguia chegar no servidor por conta dessas rotas que não estavam divulgadas. Então, depende muito de onde que a gente estaria aí durante esse problema e qual o problema que estava afetando mais a rede a qual a gente estava conectado, tá? Então, exatamente, Gabriel. Então, rota obstruída? Não é obstruída, ela não foi divulgada. Então, os roteadores na internet pararam de saber como chegar até a rede do Facebook, tá? Porque que acontece? O que o BGP faz? Ele troca tabelas de roteamento entre os sistemas autônomos. Então, se o sistema autônomo do Facebook, ele parou de divulgar a sua rota, os outros roteadores não sabiam chegar até os roteadores do Facebook, tá? Então, esse que foi o maior problema. Perdeu-se aí esses endereços, né? Esses caminhos, como chegar
até aí os servidores do Facebook, tá? Então, essa que poderia ter sido um ataque poderia causar isso? Sim, já existiram casos aí várias vezes de ataques que falsificam aí as divulgações de rota do protocolo BGP. Então, sim, nesse caso específico do Facebook, eu ainda não sei se foi ataque ou não, mas poderia? Sim, poderia, tá? Mas ainda não vi nenhuma divulgação que tenha sido isso. Tá? Pode ser erro também de configuração, alguém fez alguma bobagem lá nas configurações do protocolo BGP na própria rede do Facebook. Isso também pode ser? Pode, né? Podem ter jogado a culpa no estagiário? Podem também, tá? Então, são essas possibilidades. O fato é que as rotas BGP para o Facebook pararam de ser divulgadas, né? E aí, então, os roteadores começaram a perder os caminhos para os servidores do Facebook. Como que aconteceu isso? Ou não foi divulgado, né? Ou eles ainda não chegaram a uma conclusão. Pode ser que nem queiram divulgar, né? Esconder isso daí, o que efetivamente aconteceu, tá? Bom, então eu já falei, a gente tem esses provedores de níveis 1, 2, 3, né? Que são exatamente esses níveis que eu mostrei para vocês no aplicativo, tá? Antigamente a gente tinha uns nomes de POPs, né? Chamados de pontos de presença. Na UFMG existe um POP-MG, que é o ponto de presença da RNP aqui em Belo Horizonte, é exatamente onde a rede do Cefet também está conectada, tá? E atualmente eles gostam mais de chamar esses pontos, ao invés de POP, chama de IX, ou Internet Exchange, tá? Então lá na UFMG a gente tem um IX, né, da Rede Nacional de Pesquisa, ligado a outros pontos também, lá do pessoal do NIC-BR, é o que a gente chama de pontos de troca de tráfego. São vários AS que, ao invés de ficar se conectando entre si, eles se conectam a um ponto de troca de tráfego, a esses IX. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem o IX do NIC-BR. Se vocês depois eu vou fazer vocês olharem esse site, né, para poder exatamente verem o que está conectado ao IX lá lá na UFMG. Então, aqui, ó, se vocês veem aqui em Belo Horizonte, vai falar exatamente que esse Pix está lá, aqui, ó, na Avenida Antônio Carlos, no prédio do ISEX, tarará, tarará. Eu, inclusive, já levei alunos do Cefet do técnico para a gente conhecer lá o POP-MG, tá? Tem um lá na UFMG, tem um na Prodabel ali na Avenida Catalão. Mentira, esse aqui tá lá na Rua Espírito Santo. Mas a Prodabel, ela fica na Avenida Catalão, mas o Pix está lá no centro. E tem esses dois Pix aqui da Vogel, um na Serra, outro no Belvedere, tá? Então, são algumas conexões aí que a gente tem. Se vocês pedirem para ver aqui a topologia, são exatamente como essas caixinhas estão ligadas, inclusive o volume aqui, né, do link. Esses dois aqui são os maiores, né? De 6 gigabits por segundo, de 3.4. Então, esses PICs, gente, são várias empresas conectadas a essas caixinhas. Então, se vocês pedirem aqui participantes, vocês vão ver quem que está conectado. Então, tem a RNP, o POP, a Prodenge, aí vocês vão aqui CTBC, a PUC Minas, GVT, a CEMIG Telecom, e aí vai, ó. As grandes redes de Belo Horizonte, a NET, a Globo, né, e várias outras aqui estão ligadas lá no POP-MG, né, Rede Minas, tal. Aqui vocês vão vendo aí algumas empresas, vocês vão reconhecendo aí quem que está conectado, tá? E aqui um dos números dos AS, né, desses AS todos que estão ligados lá. Então, esse ponto de tráfego, né, é uma questão muito importante aí para a internet, em termos, inclusive, de redução de custo e de aumento das taxas de transmissão, porque quanto mais AS estiverem conectados a um ponto comum,
mais rápido e mais fácil fica essa conexão à internet. Então, esses IX, né, esses pontos de troca de tráfego, eles são muito importantes aí para um bom funcionamento da internet. Quanto mais IX tiver, melhor, né? Ou pelo menos quanto mais organizações conectadas aos mesmos IX, a gente vai ter, então, melhor, né? Esse tráfego aí da internet vai ficar mais fácil, tá? E outra coisa que a gente vai trabalhar agora que a gente for estudar o protocolo IP é esse Network Address Translation, ou NAT, tá? O que é isso? Então, o NAT, vocês já devem ter visto, deixa eu trocar minha tela aqui de novo. Se eu vier aqui e pedir what is my IP address, uma coisa que vocês vão ver aqui é o seguinte. Se eu vier aqui no meu terminal e perguntar qual que é o IP que está no meu computador, ele vai me mostrar um IP aqui, olha, vou marcar aqui para vocês verem, chamado 192.168.1.100. Esse IP, que começa com 192 ou 172.16 ou 10 ponto alguma coisa, depois vocês olham aí na casa de vocês, a gente chama de IP interno ou IP inválido, tá? Por que isso? Lá no início dos anos 90, quando a internet começou a ficar popular, percebeu-se que os números IPs eles não iriam ser suficientes para todo mundo que queria estar na internet. Então, eles começaram a pensar em formas de aproveitar esses endereços IPs, tá? Então, começou a criar esse serviço NAT. Então, internamente, eu tenho IPs distintos aqui nos meus dispositivos. Então, por exemplo, o 192.168.1.100 é aqui do meu computador. E se eu abrir aqui o meu celular de novo, vocês vão ver aqui o 192.168.1.106 para o meu celular. Só que tanto aqui no meu desktop, ele vai falar que eu estou no IP 187.20.35.151. Vou fazer isso no meu celular também. Já vou mostrar para vocês. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, deixa eu abrir aqui no meu celular, para vocês verem que eu também vou fazer isso aqui. E olha só o que vai acontecer. Tanto no meu celular quanto no meu desktop, aparentemente eu estou no mesmo IP. Então, 187.20.35.151. Só que, dentro da minha rede, eu estou em IPs diferentes. Então, aqui eu estou no final 100. E aqui no meu celular, eu estou no final 106. Mas externamente, nós estamos no mesmo IP. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, a operadora, ela me empresta um IP, tanto para minha rede inteira, só que dentro da minha rede, cada dispositivo tem que ter seu IP, porque senão como é que ele vai saber se eu pedir alguma coisa do meu celular ou do meu desktop? Então, o NAT, o que é o NAT? É uma tradução de endereços. Ele pega uma coisa que vem aqui do endereço interno, 192.168.1.100, e coloca numa tabela. Olha, esse endereço agora, lá na internet, vai ser 187.20.35.151 numa outra porta, tá? E aí ele consegue diferenciar que na hora que vier a resposta para essa porta, ele vai conseguir saber se isso veio aqui do meu desktop ou veio do meu celular, por exemplo, já que eu estou no mesmo IP.
tanto no meu desktop quanto no meu celular, como que a minha rede sabe se é para um ou se é para outro, né? Então, a partir desse serviço aí de NAT, de Network Address Translator, que é feito no roteador aí da operadora, tá? Esse roteador é que vai saber que, apesar de lá para o mundo externo, tanto o meu smartphone quanto o meu desktop, eles têm o mesmo endereço IP, internamente aqui na minha rede, nós estamos em IPs diferentes, tá? Então, assim que diferencia aí, e assim que a gente faz esse aproveitamento de endereços IPs. E depois nós vamos ver que isso pode, inclusive, gerar alguns problemas aí, principalmente para quem gosta de jogos ou de aplicações que necessitam de muitas portas, tá? Então, hoje, gente, é uma visão geral, só para vocês entenderem um pouco aí do que está por trás da internet, do que nós vamos estudar aqui para frente, tá? Então, a partir da aula de hoje, né, todo esse bimestre, a gente vai falar de endereço IP e eu vou explicar para vocês como que esse protocolo funciona. Tá claro isso? Né? Então, alguns detalhes, né, que eu mostrei hoje, do que eu mostrei hoje, a gente vai ver mais detalhes aí ao longo das aulas desse bimestre. Esse bimestre é todo sobre IP. Tá claro? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, mais uma vez aí, sejam bem-vindos aí de volta, né? Espero que curtam aí essa matéria aí do segundo semestre. Eu, pessoalmente, acho bem bacana. Ok? Então, ótimo, Igor. Que bom que tá tranquilo aí. E aí, a gente vai falando mais e mais sobre IP nessas próximas aulas nossas, ok? Então, até terça-feira, pessoal. Um abraço.